Meu sentimento sempre é o mesmo quando estou aqui, de receber instruções de Deus, conseguir, de alguma forma, desfrutar da comunhão dos irmãos. E tem sido um tempo muito importante, eu creio que para todos nós. Eu abençoo para que continue, né, Deus trabalhando nos nossos corações até o término desse retiro. Como sempre, tem sido uma construção, né, esses dias, e eu fico muito feliz em participar e fazer parte dessa casa. Feliz de estar aqui com os meus pastores, com as pessoas que cuidam do nosso coração, feliz em poder, de alguma forma, participar daquilo que Deus está fazendo. Quando nós falamos sobre aquilo que Deus está fazendo, nós sempre pensamos em coisas grandiosas e expressivas, no sentido de coisas visíveis, porque vivemos num país de terceiro mundo, onde a maior parte das pessoas tem uma ambição, sem o juízo de valor, se é ruim ou boa, mas de terem a sua vida transformada e mudada e quererem alcançar coisas materiais. Porém, né, o mundo de Deus é um mundo inverso. É um mundo em que o que perde é o que ganha. E o que Deus está fazendo nesses dias parece que tem muito mais a ver com perdas do que com ganhos. E nós recebemos de Deus. Eu não creio que Deus ele seja um sádico que em todo momento, quando um filho dele peca, ele é sentado num trono com um cajado na mão, ele diz assim: vai lá e quebra a perna dele, faz ele ter um acidente de carro, lança uma enfermidade sobre ele. Eu não creio num Deus assim. Eu creio num Deus que é soberano sobre tudo e sobre todos, porém um Deus que, de alguma forma, está conduzindo um mundo que é caído, um mundo que o mal se infiltrou nele, um mundo caótico, um mundo em que o próprio mal ele é consequência do pecado da humanidade. Porém, Deus ele é perito em nos surpreender quando ele pega o mal, quando ele pega o sofrimento e dá significado ao sofrimento, exatamente porque aqueles que estão em Cristo pertencem a uma nova criação. Esse é o Deus que eu creio. É o Deus que está sobre tudo, está sobre todos, que está conduzindo a história, que se revela na história, que se revela no tempo e espaço. Porém, o tempo e espaço não é capaz de suportar tudo aquilo que Deus é. Deus ele transborda o tempo e espaço, ele transborda a eternidade, ele é muito maior do que a nossa capacidade de compreender o próprio Deus. O que nós conseguimos ter a partir das nossas percepções são recortes da realidade de Deus. Por isso que nunca ninguém sozinho vai ter uma verdade absoluta acerca de quem é Deus. Porque, na verdade, a verdade absoluta é uma costura do meu pedaço de retalho com o seu pedaço de retalho. Porque quando nós olhamos para a realidade de Deus a partir de nós mesmos, nós vamos ter uma visão míope. Porque Deus ele sempre vai ser maior do que a nossa capacidade de compreendê-lo. O conhecimento natural que nós temos, inclusive lendo os textos, eles podem nos levar até um certo lugar. Muitas pessoas podem conhecer
Cristo, Jesus, Deus, a partir das suas faculdades naturais. E tem muita gente assim no nosso meio, que só conhece Deus a partir do intelecto. E alguém pode se relacionar com Deus a partir do intelecto? Sim. Mas existe algo mais profundo. Algo que Paulo vai citar lá em 1 Coríntios, capítulo número 2, capítulo número 3. Ele vai falar de um tipo de conhecimento diferente. Um conhecimento do Espírito. Porque conhecer Deus a partir daquilo que nós vemos, a partir das nossas percepções naturais, fazem com que a gente conheça um Deus da superfície. Agora, o conhecimento de Deus a partir do Espírito nos leva a conhecer Deus em profundidade. Nós saímos da superfície e conhecemos Deus na profundidade. E eu posso te dizer uma coisa, assim como muitos desses irmãos que passaram aqui. O conhecimento de Deus na profundidade, quanto mais profundo você chegar em Deus, você não vai conhecer atributos. Você não vai conhecer a onisciência de Deus, você não vai conhecer a ira de Deus, você não vai conhecer a invisibilidade de Deus, né? Você não vai conhecer essas coisas. Quanto mais profundo você avançar em conhecer a Deus, você vai ver que só tem amor. Porque Paulo ele vai dizer, junto com todos os santos, nós conhecemos a altura, a largura e a profundidade desse amor. Quanto mais profundo você chega no conhecimento espiritual de quem é Deus, mais você descobre que Deus é amor. Mais você descobre que a essência de Deus não é sua ira. Que a essência de Deus não são as reações de Deus contra a desobediência humana. Mas na profundidade você vai conhecer que a essência dele é amor. É inconcebível para a natureza humana e para o conhecimento natural acreditar que Deus ele pode perdoar sem punir. Isso não cabe dentro da nossa religião privada, porque nós temos um tipo de religião privada. Nós criamos um Deus à nossa imagem, à nossa semelhança. Porque nós criamos um Deus a partir das nossas perspectivas, a partir dos nossos interesses. E eu nunca vou para a Bíblia sem algum pressuposto, eu sempre vou para a Bíblia com algum interesse. Não existe ninguém que está aqui que consiga ir para a Bíblia sem ter algum tipo de interesse, sem ter algum tipo de predisposição. E aí nós criamos um Deus de uma religião que é privada. E esse Deus dessa religião privada que nós criamos, ele é incapaz de perdoar sem ter que punir. E esse é o escândalo da graça. É Deus ter a capacidade de nos surpreender. Por quê? Porque criamos uma religião privada, aonde a misericórdia de Deus e a graça de Deus só se dá a partir da punição. Então, para muitas pessoas, ser amado é ser disciplinado. Para muitas pessoas, ser amado é, de alguma forma, receber um tipo de punição por causa dos seus pecados, porque dentro da nossa mentalidade, nós somos incapazes de viver ou de pensar na realidade de Deus nos aceitar da forma como nós somos. Deus invisível, imutável, inacessível, inefável, quando ele quis se tornar visível para a humanidade, sabe o que ele fez? Ele não virou uma árvore ou um animal. Ele não virou um cavalo ou um cabrito. Deus, inacessível, invisível, imutável, quando ele quis se tornar visível para ser conhecido, ele se tornou Jesus de Nazaré.
Ele se tornou como nós. Quando a Escritura diz sobre imagem, semelhança, imagem de Deus, isso fala de representatividade. No mundo do Império Romano, greco-romano, as figuras dos imperadores nas moedas é que davam valor a essas moedas. Então não importava se ela era de ouro, de prata, o que importava era a imagem de César. Isso fala de representatividade. Quando Deus ele cria o homem à sua imagem, à sua semelhança, ele está dizendo que o homem é o representante de Deus na terra. O que eu quero dizer com isso? Tudo. Deus ele está trabalhando na história, no tempo e espaço, porém ele transborda o tempo e espaço, porém aprove a Deus escolher o homem, para que o homem revelasse quem Deus é. Como foi falado aqui durante todos esses dias, Deus ele está se revelando nas nossas dores. Quando eu ouço Lapa falando sobre o testemunho, sabe o que eu estou vendo? É Jesus citando o que ele iria passar para Pedro. É Jesus citando as aflições que ele iria ter que passar. As nossas referências, meu irmão, não são invisíveis. Isso é um mito. As nossas referências sempre vão ser visíveis. Deus nunca mandou o povo de Israel matar Moisés ou Arão. Deus pediu para tirar as imagens de cavalo, de touro, porque quando Deus quis ser representado, Ele chamou um homem, sim, homens. Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Paulo está dizendo, assim como eu sou imagem e semelhança de Deus e o represento, vocês também precisam ser da forma como eu sou. Essa casa é uma casa de referências. Ainda que nós digamos, não olhe para nós, olhe para Cristo. Sim, as experiências que Deus tem nos dado, tem dado vida a outras pessoas. Eu recebi vida a partir de tudo aquilo que eu recebi, de tudo aquilo que eu ouvi durante anos aqui. Muita vida de Deus. Porque nós esperamos a vida de Deus como uma fumaça que vai entrar aqui, que vai brilhar. Nós esperamos a vida de Deus como um anjo descendo aqui, fazendo pirueta, e a gente, uau, a vida de Deus está aqui. Nós esperamos a vida de Deus como um sinal. Como os fariseus aguardavam, queremos um sinal. Mas a vida de Deus está mais próximo de você do que você imagina. A vida de Deus está do seu lado. Deus decidiu se revelar, o Deus invisível, o Deus inefável, Ele se traduz por meio de mim e de você. Esse é o resumo, eu creio, do que eu penso sobre esses dias. Estou muito feliz de ter Nilson aqui, meu amigo de longa data, de grandes jornadas, de grandes desafios. Obrigado por ter vindo. Te amo demais essa casa. Quero te convidar a abrir a Escritura. Vou resgatar aqui a ovelha, que Juscelio tentou pegar de mim aqui. Lucas 24. Né, Lapa? Pegar minha ovelhinha de volta. Lucas 24, verso 14.
verso 13, perdão. Talvez a maioria que não me conheça, eu sou pastor em Cabo Frio, 16 anos, da mesma igreja, com vários ciclos, várias fases. Sou casado há 22 anos com Marisa, 23 anos, casado com Marisa, pai de Daniel, de 22 anos, pai do Theo, de 8 anos, e residimos ali, né, toda a nossa vida, naquela cidade abençoada. Participamos hoje da Missão Sudeste, do Mevan Sudeste, da Missão Sudeste, servindo os pastores ali no Rio de Janeiro, alguns no estado do Espírito Santo, e temos visto a obra de Deus, né, avançando. Está aqui o pastor Rodrigo, o pastor Sérgio também está por aí, que são companheiros nessa jornada aí já de quase 10 anos no estado do Rio, e ficamos muito felizes. Né? Tem mais carioca aqui, irmão, que eu não conheço? Você. Meus irmãos ali da ilha, pastor Robson, todos os irmãos ali que estão orando por mim, eu tenho certeza. Então, nós estamos felizes em poder receber também o pessoal do Rio de Janeiro aqui. Deus tem feito grandes coisas no Rio de Janeiro e vai nos visitar um dia lá no Rio de Janeiro, né? Vai nos visitar lá em Campinas também, né? Nos cafés. Tenho certeza que Deus nos chamou não para sermos bairristas, né, irmãos? Mas para, de alguma forma, cooperarmos uns com os outros. E muitos irmãos de vários lugares sempre estão juntos, isso é muito legal. Eu não penso em bairrismo, eu não penso que a Missão Sudeste é exclusiva, né? É porque nós estamos fazendo algo, né, no Sudeste maravilhoso e diferente, não. Nós só estamos fazendo aquilo que Deus nos chamou para fazer. E que todos são convidados a participar daquilo que Deus está fazendo. Amém? Vamos lá. Naquele mesmo dia, 2 discípulos estavam indo para uma aldeia chamada Emaús, que ficava a uns quilômetros. Tem tradutor. Quem é de Itajaí entende, né? Mas tem cria aí, não tem, irmão? Tem os cria aí que vai entender. Naquele mesmo dia, 2 discípulos que estavam indo para uma aldeia chamada Emaús, que ficava a uns 10 quilômetros de Jerusalém, e iam conversando a respeito de tudo o que tinha acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Porém, os olhos deles estavam como que impedidos de o reconhecer. E então ele lhes perguntou: o que é que vocês estão discutindo pelo caminho? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu: será que você é o único que esteve em Jerusalém e que não sabe o que aconteceu lá nesses últimos dias? Ele lhe perguntou: do que se trata? Eles explicaram: aquilo que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que era profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel. Mas, depois de tudo isso, já estamos no 3º dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade também que algumas mulheres do nosso grupo nos surpreenderam indo de madrugada ao túmulo e, não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo que tinham tido uma visão de anjo, os quais afirmaram que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao túmulo e verificaram a exatidão do que as mulheres disseram, mas não o viram. Então ele lhes disse: como vocês são insensatos e demoram para crer tudo que os profetas disseram, não é verdade que o Messias tinha que sofrer e entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Quando se aproximaram da aldeia para onde iam, ele fez menção de passar adiante, mas eles o convenceram a ficar, dizendo: fica conosco, porque é tarde, e o dia já está chegando ao fim. E entrou para ficar com eles, e aconteceu que, quando estavam à mesa, ele pegou o pão, o abençoou, depois partiu o pão e o deu a eles. Então os olhos deles se abriram, e eles reconheceram Jesus, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: não é verdade que o nosso coração nos ardia no peito quando ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos 11, e outros com eles, os quais diziam: de fato, o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão.
Então os dois contaram o que lhes tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido o Senhor a partir do pão. Falavam ele ainda essas coisas quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: que a paz esteja com vocês. Eles, porém, ficaram assustados e com medo, pensando que estavam vendo um espírito. Mas ele disse: por que vocês estão assustados? Porque surgem dúvidas no coração de vocês? Vejo as minhas mãos, os meus pés, que sou eu mesmo. Toquem em mim, vejam que é verdade. Porque um espírito não tem carne nem ossos, como vocês estão dizendo, vendo que eu tenho. Dizendo isso, mostrou-lhe as mãos e os pés. E por não acreditar eles ainda, por causa da alegria, e como estavam admirados, Jesus lhes disse: vocês têm alguma coisa aqui para comer? Então lhe apresentaram um pedaço de peixe assado. Ele comeu na presença deles. A seguir, Jesus lhes disse: são essas as palavras que eu lhes falei, estando ainda com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo que está escrito a respeito de mim na lei de Moisés, dos profetas, nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreender as Escrituras. Então disse-lhes: assim está escrito, que o Messias tinha que sofrer, ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão dos pecados a todas as nações, começando em Jerusalém. E vocês são testemunhas dessas coisas. Eis que envio sobre vocês a promessa do meu Pai. Permaneçam, pois, na cidade, até que vocês sejam revestidos do poder que vem do alto. Pai, que a tua unção, Senhor, permaneça nesse lugar. Nós nos sujeitamos à tua palavra, nos sujeitamos, Senhor, ao que o Senhor deseja comunicar a esse público, Senhor. Tenha misericórdia da nossa vida. Te pedimos a unção necessária para que a sua palavra seja como um martelo que esmiuça a penha. Que a sua palavra seja como um fogo, Senhor. Nós te pedimos que essa palavra seja como a luz para os nossos caminhos. Que os nossos olhos, Senhor, sejam abertos e que possamos ver a sua verdade. No nome de Jesus. Amém. Eu gosto muito do livro de Lucas. Afinal de contas, ele é um dos únicos 2 evangelhos que vai narrar tanto o capítulo de número 1, as origens de Jesus, quanto o capítulo de número 24, as origens da igreja. Isso é muito peculiar no livro de Lucas. Lucas, ele escreve a partir de uma visão muito privilegiada, porque quando Lucas escreve o seu evangelho, ele está numa jornada ministerial com Paulo e vendo a igreja avançando por todas as nações às quais eles passavam. Então ele junta esses documentos exatamente para dar fundamento para aquelas igrejas que não tinham uma linhagem judaica, não tinham uma linhagem abraâmica. E o capítulo de número 24, para mim, é um capítulo em que Lucas tem intenções muito claras, intenções de trazer fundamentos para a igreja que talvez ele não tivesse essa percepção de ser atemporal, mas para uma igreja que era multiétnica, multigeográfica, uma igreja que estava avançando de uma forma muito rápida. E ele escreve para deixar o testemunho das últimas coisas que aconteceram com os discípulos, com Cristo, e como essas coisas iriam culminar, né, na vida de Pedro, de Paulo e assim por diante, até nos alcançar hoje. E aqui, nesse evento muito conhecido entre nós, que narra a história de alguns discípulos, esses discípulos que acabaram se desconectando do ciclo que estava se encerrando em Jerusalém. Alguém pode se desconectar de um ciclo que ainda não se fechou? Pode. E o que acontece com esses discípulos é que a frustração que eles têm por verem o Messias sendo crucificado é tão grande que isso os impede de seguir a própria palavra que esse Messias havia pregado e ensinado para eles durante tantos e tantos anos.
A palavra do Messias, o ensino do Messias foi incapaz de fazer diferença na hora da dor para aqueles discípulos. Porque eles estão no momento em que o Messias está sendo crucificado. E isso, dentro da mentalidade apocalíptica, escatológica do judaísmo da época, era inconcebível. Por quê? Porque o madeiro é para pecador. Então, jamais o Messias de Israel seria um pecador. Então, o Messias verdadeiro, ele jamais iria ir para uma cruz, uma condenação para pecadores. Isso frustra os discípulos, porque eles estavam esperando que Jesus cumprisse detalhadamente a palavra que eles haviam interpretado da sua própria maneira. E muitas frustrações que nós temos no decorrer da nossa caminhada é porque nós pegamos o texto bíblico e aplicamos o texto bíblico à nossa realidade e colocamos as nossas expectativas em que Deus faça da nossa maneira. Eles ficam frustrados porque Deus ele está fazendo de uma maneira surpreendente. Deus está fazendo de uma maneira que eles não estavam aguardando. Porque se Jesus, o Nazareno, o filho de José e de Maria, o que foi batizado por João no Jordão, ele fosse o Messias, ele iria dar um assovio, e logo, meu irmão, os anjos iriam descer. Os exércitos dos judeus, a semelhança dos exércitos macabeus, há pouco tempo atrás, iriam vir e iriam tomar de assalto Jerusalém da mão dos romanos. Essa era a expectativa messiânica naquela geração dos diversos judaísmos que haviam. Porque não havia um pensamento monolítico dentro da religião judaica. Haviam vários tipos de concepção, vários tipos de ideais, vários tipos de filosofia, vários tipos de teologia. Você acha que arminiano, calvinista, pentecostal, batista, isso é coisa de hoje? Não, isso está lá atrás. Dentro do judaísmo havia os essênios, dentro do judaísmo havia os saduceus, havia os fariseus. Dentro do judaísmo haviam vários grupos que não pensavam e não acreditavam na mesma coisa. E mesmo assim, o Messias veio dentro dessa pluralidade teológica judaica. Não é ter o pensamento correto que condiciona Deus a fazer da maneira como eu acho. Porque para o fariseu o pensamento correto era seguir uma obediência restrita à lei. Para o saduceu, ter o pensamento correto era cuidar do templo e do sacerdócio. Afinal de contas, eram os saduceus que cuidavam do templo, que liberavam incenso, que faziam os sacrifícios. Não eram os fariseus. Os fariseus, eles cuidavam da sinagoga, do ensino. Os essênios, eles eram apocalípticos, ou seja, eles romperam com os saduceus, romperam com o templo, romperam com o farisaísmo, se esconderam nas cavernas de Qumran e pensavam assim: nós é que somos os eleitos. Esse quadro não é diferente do quadro de hoje. Eles se tornaram tribalistas. Eles achavam que tinham uma visão privilegiada da história. O Messias está voltando. E nós precisamos nos separar dos fariseus e dos saduceus, porque apesar de eles serem judeus, eles estão desviados. Somente aqueles que adentrarem a nossa comunidade é que são escolhidos por Deus. E o resto do mundo vai receber juízo de Deus. Isso era o pensamento essênio. Dentro dessa pluralidade de visão é que o Messias vem. Dentro dessa pluralidade de visão, dentro do judaísmo do primeiro século, é que Jesus vem e frustra as expectativas daqueles que de alguma forma seguiam essas correntes teológicas. Deus vem de uma maneira inesperada. Deus vem de uma maneira que ninguém está esperando. O Messias,
Ele vai para a cruz. O Messias, ele morre por meio de uma morte que era para pecadores, e isso ofende a mente de todos os religiosos daquela geração. Porque Deus é grande demais para ser encaixotado, para ser privatizado. Todos esses grupos privatizaram, José, a maneira como Deus tinha que fazer. Todos esses grupos tentaram colocar Deus dentro de uma caixa. Meu irmão, o nosso tipo de teologia, as nossas denominações, elas são incapazes de suportar tudo aquilo que Deus é. Deus sempre vai transbordar. É de uma inocência muito grande achar que nós podemos compreender a mente de Deus. Eles ficam chocados e frustrados porque o Messias morre como um pecador, então não é Messias. E aí sabe o que eles fazem? O lugar aonde Jesus havia dito para eles: permaneçam aqui. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eles fogem do Gólgota. E o texto vai dizer que eles vão a 10 quilômetros. Eles vão para Emaús, ou seja, o lugar mais distante que eles poderiam ir, eles foram. Fugindo do Gólgota. Fugindo do lugar do sofrimento. Meu irmão, quanto mais nos afastamos do Calvário, mais nós nos afastamos da possibilidade de sermos testemunhas do Cristo ressurreto. Se fugir do sofrimento é fugir da possibilidade de provar de uma recriação de Deus, de uma ressurreição de Deus. Eles fogem do lugar da dor, porque não conseguiram lidar com a frustração dentro deles. Tem profeta aí. Então vamos começar tudo de novo. Quanto mais... É para não gritar, agora eu entendi. Quanto mais nós nos afastamos do Calvário, mais nós nos afastamos da possibilidade de sermos testemunhas da ressurreição. Esses discípulos, por causa da frustração, por conta de não conseguirem lidar com a possibilidade de Deus fazer da maneira como eles não estão esperando, eles preferem sair da igreja. Eles preferem quebrar a aliança. Não está acontecendo da minha maneira, não está acontecendo do meu jeito. Então, meu irmão, eu vou pregar minhas malas e vou para Emaús. Não suportar o Calvário é perder a oportunidade de viver os melhores dias da sua vida. Ser cristão, meu irmão, é você estar com os pés nas trevas e a cabeça nos céus. Essa dualidade sempre vai acontecer. Estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais, mas eu estou com conta para pagar segunda-feira que eu não sei como que vai acontecer. Eu já fui abençoado com toda sorte de bênção nas regiões celestiais. Meu Deus, mas a minha família precisa de uma cura. Nós vivemos nessa tensão entre o já sou salvo, já fui justificado, estou na comunidade da aliança, porém ainda não.
Eu tenho estudado o judaísmo antigo demais durante os últimos 2 anos. E essa ideia de uma salvação que me garante levantar as mãos e depois nunca mais ter que fazer nada, é ilusão, querido. Isso não existe nos textos antigos. A salvação é: Deus me salvou, está me salvando, e um dia vai me salvar. Pastor, então é crente perde a salvação? Por isso, eu sou salvo pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus. Mas, meu irmão, eu permaneço dentro da comunidade da aliança, cumprindo as obras que Ele deu para mim antes da fundação do mundo. Por isso que um copo d'água não é desvalorizado no reino de Deus. Se um copo d'água não é desvalorizado no reino de Deus, o vosso serviço não é vão no Senhor. Esses homens, eles se frustraram com essa possibilidade do Messias morrer numa cruz, inconcebível para a religião. Como que pode? Não é Deus, isso é heresia. Isso é uma seita. Ele não era o Messias, isso é uma seita. Ele era só mais um. Jesus aparece no meio do caminho. Enquanto eles estão falando das notícias, como o pastor Juscelio falou aqui brilhantemente, estão falando dos fatos e dos acontecimentos de Jerusalém. Jesus se aproxima. E o interessante é que eles são incapazes de falar acerca do que eles estavam sentindo por causa dos fatos. Eles só falaram dos fatos, mas eles não falaram do coração. Eles estão com o próprio Messias ressuscitado do lado deles, e eles são incapazes de o reconhecer exatamente porque as suas esperanças estão numa teologia furada, que não presta para nada, que é interpretação filosófica humana, e que muita gente abraça como a verdade, mas são só coisas de homens. E esse tipo de ensino os cega, porque as suas expectativas não acontecem, e eles não conseguem reconhecer a realidade, porque a realidade não é aquela invisível que eles estavam esperando, mas a realidade está diante deles. Mas eles estão esperando algo tão poderoso, tão grande, tão angelical, que quando algo natural, porém de Deus, aparece diante deles, eles rejeitam. Você é o único aqui que não sabe do que está acontecendo. Aquele momento era o momento de dizer: meu coração está cheio de dor, porque aquele a quem nós colocávamos as nossas esperanças morreu como um pecador, e nós não estamos conseguindo lidar com esse sentimento. Me ajuda. Não era apenas uma questão de reconhecer o Messias, era uma questão de reconhecer o humano. Não é só reconhecer o Messias, era reconhecer um homem que poderia, porque é forasteiro, ajudá-los a lidar com sentimentos que eles não estavam conseguindo lidar. Uma frustração que os tirou do lugar do propósito. O lugar do propósito não é Emaús, continua sendo Jerusalém. Jesus insiste com eles, e Jesus prega para esses homens. Jesus ressuscitado, ressurreto, prega para 2 homens
E mesmo assim, esses 2 homens não se converteram. Meu irmão, se Jesus ressurreto, Deus, pregou para 2 pessoas e elas não se converteram, imagina eu e você, pastor. Eles constrangem Jesus a ficar com eles. Felipe, a frustração por causa da percepção teológica, quando eu falo não é teologia lá da faculdade, mas tudo aquilo que você entende enquanto bíblico. A frustração bíblica, teológica, ela pode fazer com que você se torne um cego, frustrado e insensível. Porque Deus não está fazendo da sua maneira e você saiu do propósito de Deus. Esses homens, eles estão insensíveis, tão insensíveis, porque eles tinham... Quem que precisava de companhia, irmão? Eram eles 2 ou eram Jesus? Quem que está só? Jesus está só. E eles, Cleopas, tinham um amigo, eram 2, um podia fazer companhia para o outro, mas eles constrangem aquele que está só a fazer companhia para eles, porque eles não conseguem se sensibilizar que quem está sozinho é o Messias. Eles perderam a sensibilidade. Jesus vai com eles, vai para uma pousada tomar um café. Porque se pregando o cara não se converte, vou usar o plano B. Tomar um café com ele para ver se a coisa rompe. Não é assim que a gente faz? É a mesa, né, Gisele? Pô, pregando, o cara não converte, então, pô, tem que levar para a mesa. Jesus leva para a mesa, irmão. Quando chega na mesa, Jesus pega do pão e naquele gesto de partir o pão, os olhos dele se abrem. Ou seja, a frustração, ela apaga a nossa memória. Quando Jesus ele parte do pão, eles são reconectados às memórias de Cristo. Eles são reconectados ao momento em que Jesus sempre está com eles partindo do pão. Naquele gesto da mesa, do Pessá, em que algumas vezes eles participaram das refeições diárias. Os olhos deles são abertos. E quando os olhos deles são abertos, Jesus some. Quando o olho está fechado, meu irmão, Jesus aparece, mas você não reconhece. Quando o olho está aberto, ele não precisa aparecer, porque você sabe que ele está. Os olhos se abrem, Jesus desaparece do meio deles. E eles dizem um para o outro: não ardia em nós o nosso coração enquanto ele nos expunha as Escrituras. Ou seja, enquanto eles estavam decepcionados, nem mesmo a unção de Deus eles conseguiam discernir. Sabe aquela pessoa que veio na reunião, saiu e diz: cara, senti nada, não entendi nada. Às vezes são expectativas que não são supridas. E deixa eu falar para vocês, meu irmão. Muita gente que está aqui achou que seria de um jeito. Muita gente que está aqui achou que a gente iria ensinar um jeito de fazer igreja diferente. Eu costumo chamar de LH12. Tem M12, né? G12, LH12. Aí a camisa vai ser LH12.
Porque as nossas expectativas, por muitas das vezes, são revolucionárias. As nossas expectativas são de fazer o que ninguém nunca fez. As nossas expectativas, elas querem ser exclusivas e criar um tipo de religião privada. Deixa eu falar para você, o que Deus está fazendo no Mevan, Ele está fazendo em outros lugares também. Nós não somos a última bolacha. Não, no Rio não fala bolacha. O último biscoito do pacote. Opa. Aí não, né? O que nós vemos é apenas uma percepção da realidade. E se eu puder sugerir, meu irmão, depois de tantos anos passando em tantas e tantas igrejas, lugares que eu não lembro nem o nome, uma coisa eu sei, não existe uma visão uniforme da igreja. Nós não conseguimos ter uma visão do que é a igreja brasileira, porque a igreja brasileira é multiforme, é multivisionária. Existem várias percepções legítimas como as nossas. Então nós não somos o último biscoito do pacote, não, meu irmão. Nós somos apenas pessoas que decidiram servir a Deus dentro daquilo que foram chamadas e queremos ser fiéis a isso, como diz lá em 1 Coríntios capítulo número 4, versículo de número 1. O que Ele espera daqueles que Ele deu para ser administradores dos mistérios de Deus, que sejam achados fiéis. Nós só queremos ser fiéis à visão celestial até o fim. Nós só queremos permanecer juntos até o fim. Por isso que hoje você está ouvindo de humanidade, você não está ouvindo falar aqui do anjo, você não está ouvindo falar da revelação, você está ouvindo homens e mulheres falando de coisas do dia a dia, de coisas que aconteceram na sua vida. Sabe por quê? Porque quando Deus, inefável, invisível, quando Ele quis ser traduzido para a humanidade, Ele não se tornou um cavalo, Ele não se tornou uma placa de ministério, Ele se tornou alguém, Ele se tornou um homem, Ele se tornou uma pessoa. Quanto mais nos afastamos do Calvário, mais nos afastamos do túmulo vazio. Tem um texto, quero dar um parênteses aqui, só para eu ler com você, de Juízes, capítulo de número 16, versículo de número 30, que diz o seguinte, isso é Sansão falando, que eu morra com os filisteus. E empurrou com toda a sua força, e o templo caiu sobre os governantes, e sobre todo o povo que ali estava. Assim, foram mais os que Sansão matou quando morreu, do que todos os que ele havia matado durante toda a sua vida. O que eu quero dizer com isso? Irmão, escute uma coisa, existem derrotas mais valiosas do que vitórias. Deus, para vencer seus inimigos, Ele só precisa ser fraco. Deus, para vencer, Ele só precisou morrer na cruz e frustrar a expectativa daqueles que achavam que Ele ia vir com um exército de anjos. Como foi dito aqui, só precisamos morrer. Eles estavam tão desconectados da verdadeira realidade que eles não conseguiram perceber por diversas vezes os sinais da humanidade do próprio Cristo, os sinais da sua própria humanidade. Sabe o que acontece com esses irmãos quando eles recobram a memória? Eles percebem que a unção já estava neles. Eles já percebem que a presença já estava neles. Por que eles não haviam percebido? Porque a maneira de pensar faz a gente achar ou procurar coisas que já estão.
Então tem muita gente aguardando coisas que já aconteceram. Tem muita gente procurando no túmulo alguém que já ressuscitou e que já se derramou, que já está entre nós, dizendo: vocês venceram porque eu venci. Só que nós vencemos morrendo. Só que nós vencemos sofrendo. E isso, dentro da nossa religião privada, é inconcebível, é heresia. Sabe o que acontece? Quando os olhos se abrem, a primeira coisa que eles disseram, ó, na mesma hora, versículo de número 33, levantando-se, voltaram para Jerusalém. Quando a visão volta, deixa eu ir para Jerusalém, para o lugar de onde eu jamais deveria ter saído. Sabe o que eu vi nessa pandemia, meu irmão? Muita gente recobrou a memória. Muita gente perdeu, mas muita gente recobrou a memória e pensou: eu preciso me reconciliar, eu preciso retornar, eu preciso tomar o caminho de volta, eu preciso reconfigurar a minha vida, eu preciso dar sentido à minha existência. Voltar para Jerusalém é ressignificar o propósito. Voltar para Jerusalém é trazer luz sobre trevas. Voltar para Jerusalém é voltar para o lugar de origem, é voltar para o lugar que jamais deveríamos ter saído. E aí eles correm para pregar agora. Alguém que estava recebendo instrução, que não estava entendendo, a partir do momento que tem os olhos abertos, o que eles fazem? Eles se tornam agora testemunhas. Olha, o amor de Deus é tão lindo por nós. Porque ainda que a gente se atrase no propósito, porque Deus, Ele sabe que a gente se perde. Deus, Ele conhece a sua humanidade e sabe que nunca você vai conseguir corresponder a Ele 100%. Porém, Ele está sempre lá: ei, fala nova aí, o que está rolando? Jesus os trouxe de volta, porque uma coisa temos certeza: somos infiéis, quebramos aliança e somos pecadores. Agora existe um Deus que nos vê além dessas coisas. Existe um Deus que quando me vê, Ele me vê a partir do Messias. Na cruz, Cristo deixou de ser o unigênito para se tornar primogênito, ou seja, o primeiro dentre muitos irmãos. Quando Deus me olha, Ele vê o seu filho. Aqueles homens retornam para Jerusalém agora para serem o quê? Testemunhas. Porque eles perderam essa oportunidade, porque fugiram do sofrimento. E agora, meu irmão, com a visão aberta, eles vão para onde? Para o lugar do sofrimento, que era Jerusalém, para o lugar do martírio. Agora, com a visão aberta, eles estão dispostos a enfrentar a realidade. E a realidade é: o Messias morreu, mas ressuscitou. É verdade que muitas mulheres disseram ter tido uma visão de anjo. Porém agora Pedro, porém agora Tiago, porém agora João, nós também somos testemunhas desses fatos. Nós vimos Ele pregou para a gente, nós não o reconhecemos, mas quando Ele ceiou conosco, Ele nos deu de comer da sua carne e os nossos olhos se abriram. A ceia ainda abre olhos. Quando Jesus parte do pão, Ele está dizendo assim: vocês não estão desconectados comigo, porque aquele que comer a minha carne, aquele que beber o meu sangue, tem a vida eterna. E assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu, nada fez para aquela sopra na faia, no que entre nós.
sobre, vai, assopra cada volte onde está, o Rei ressuscitou, Ele venceu para sempre, para sempre exaltar, para sempre adorado é, para sempre Ele vive, ressuscitou. Segura aí um pouquinho, segura aí um pouquinho. Ressuscitou. O avião não vai decolar agora não, me dá mais uns minutinhos. A não ser que você já esteja com fome, irmão. Eu sou você, você é eu, isso é comer do pão. Não existe a possibilidade da ceia ser apenas algo representativo ou simbólico. Porque ele disse, aquele que comer de mim tem a vida eterna. E como que come dele? Comendo do pão e bebendo do cálice. Meu irmão, não me pergunta como que isso acontece, mas eu sei de uma coisa, quando tu pega o pão e você come, o Espírito te dá de comer de Cristo. Quando você pega do cálice e bebe, o Espírito te dá a beber do sangue de Cristo. A ceia, ela é como um vaso que nos transporta das duas realidades, da Nova Jerusalém para o lugar onde nós estamos. É um passaporte, é um sinal visível do reino invisível, talvez o único, a ceia e o batismo. Os únicos sinais visíveis da realidade que nós pertencemos. Por isso nós precisamos voltar a valorizar esses sacramentos, irmãos. Eles foram pregar para os apóstolos agora. Para pregar para apóstolo, irmão, não precisa ser apóstolo, precisa só ter olho aberto. Porque os apóstolos estavam ainda com os olhos fechados. Eu vou te provar isso. Mas eles estão com os olhos abertos, mas pregando para os apóstolos, os primeiros, o fundamento, aqueles que receberam as primeiras instruções. Mas que por causa das frustrações, também permaneceram com os olhos fechados. E eles vão para lá e dizem, olha, aconteceu com a gente, nos encontrou no caminho. Aí a escritura, Lucas, ele vai ser dramático agora. Porque enquanto esses discípulos, né, eu penso que demorou aí 10 quilômetros andando, quem é bom de andar? 2 horas, será? Não, 2 horas andando, quem é bom de caminhada? 2 horas andando, 1h40 andando. Eles chegam cansados e começam a pregar. De repente, meu irmão, sabe o que acontece? Enquanto eles ainda estão pregando, a Bíblia diz que o Messias atravessa a parede. Shalom. A paz esteja com vocês, queridos, amados. Eles ficam cheios de temor e cheios de alegria. Eles acham que estão tendo uma visão espiritual boa, no sentido de Deus está confirmando o Evangelho, no sentido de Deus está confirmando a palavra dos profetas. E a Bíblia diz que eles não reconhecem Jesus, o Messias. Eles acham que é uma visão apenas. E a Bíblia vai ser enfática, Lucas vai ser enfático, dizendo que é por causa da alegria. Já pensou alguém que está cego para o mundo do espírito por causa da alegria, do entusiasmo? Pode acontecer. Não é só a frustração que cega, mas a alegria indemasiada também. A euforia também faz com que a gente perca a visão da realidade presente.
Jesus diz: eu não sou espírito, gente. Espírito tem carne, tem osso. Eu estou aqui diante de vocês, com carne e com osso. Pode tocar em mim. No outro texto, Tomé vai tocar nele. E ele não repreende Tomé, porque Tomé vai tocar nele. Sabe o que Jesus está dizendo? Ei, para de ficar esperando essa coisa invisível e aleatória. Porque agora o reino invisível, ele invadiu a terra e transformou a realidade. Ele invadiu a terra e transformou a morte em vida. Quando Jesus atravessa a parede, ele está demonstrando um aspecto da nova criação e mostrando para a gente que toda a realidade visível está esfacelando, é líquida, está enferrujada. Ele atravessa a parede, mostrando para os discípulos que tudo aquilo que nós estamos vendo não é capaz de suportar a verdadeira realidade de Deus que invadiu a terra e que está dentro de mim e dentro de você. Ele está mostrando um tipo de fisicalidade nova, um tipo novo de existência, uma existência que dá um novo significado ao que nós conhecemos por morte. Ele atravessa a parede e diz: Shalom, a paz está com vocês, porque eu ressuscitei e venci o mundo. Agora, não existe mais essa briga que existe, arminiano, calvinista, judeu, grego, não, agora tem uma outra via, tem uma terceira via agora. Todos somos um no Messias. Não existe mais essa coisa de mal, bem, tá? Não! Agora nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou e venceu a morte e invadiu a nossa realidade. A ressurreição de Cristo é um novo mundo de Deus invadindo esse mundo. É o futuro invadindo o tempo presente. É a realidade perfeita invadindo a imperfeição. É a vida invadindo a morte. O novo mundo de Deus chegou em Cristo Jesus. Me dá de comer. Eles fizeram um churrasquinho de peixe assado. Jesus comeu e bebeu junto com os discípulos. Eu já falei isso aqui uma outra vez. Comeu e bebeu não por necessidade física, mas comeu e bebeu por prazer de sentar na mesa de Abraão, Isaque e Jacó, a mesa do reino de Deus. Comeu e bebeu para mostrar que a espiritualidade não é algo tão invisível assim. Que a espiritualidade, ela tem aspectos muito mais visíveis do que invisíveis. Jesus venceu o mundo, não a criação. Ele venceu o sistema caído e caótico. Ele venceu os sistemas opressores. Sabe o que acontece? Jesus prega de novo para eles. Jesus começa a pregar de novo e dizer: era necessário que se cumprisse tudo que está escrito a respeito de mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Pela segunda vez, Jesus ressurreto prega para os seus discípulos. E ele diz: assim está escrito que o Messias
tinha que sofrer, gente. Esse era o processo. Existem derrotas mais valiosas do que vitória, porque ele ressuscitou dentre os mortos ao terceiro dia, para a remissão de pecados de todas as nações. Agora você imagina, os discípulos são judeus, Jesus é judeu. Jesus está colocando uma bomba na religião privada. Porque o arrependimento da nova criação não é um arrependimento partidário, não é um arrependimento geográfico, é um arrependimento que inclui. O arrependimento é para todas as nações, e ele está falando isso para a gente que, por meio da interpretação da lei de Moisés, dos profetas, criaram um tipo de religião separatista. Um tipo de religião que na época de Jesus chega em grandes extremos por conta das suas próprias decepções, por conta das suas próprias guerras. Uma religião que teve que se autoafirmar por muitos e muitos séculos para não perder a sua etnicidade. Quando nós ouvimos Paulo falando sobre Gálatas, sobre obras da lei não é o judeu fazendo obra para ser salvo, não, o judeu já sabia que era salvo. Não existe esse negócio do judeu, no Antigo Testamento Deus salvava pelas obras, e no Novo, não, Deus é o mesmo, Deus sempre salvou, foi pela graça, irmão. Deus nunca salvou ninguém por obras. Agora, o que Paulo diz é que num determinado momento da história de Israel, eles tiveram que assumir o controle da sua nação por causa da helenização. Os jovens judeus, eles estavam se sentindo muito inspirados pela beleza grega, pela sabedoria grega. E então, muitos dos judeus, isso está lá no livro de Macabeus, muitos dos judeus começaram a reverter a circuncisão por causa da beleza grega. Muitos filhos dos judeus começaram a abandonar a lei. E aí, impositivamente, um grupo disse que para ser judeu agora, teria que guardar o sábado, se circuncidar e comer comida sacerdotal. Isso era ser judeu. E isso cria muros. E esses muros, eles foram criados para autoproteção. Por quê? Porque se eu sou a comunidade eleita, eu não posso de maneira nenhuma me misturar com outras nações, porque senão eu vou perder minha etnicidade. Se Deus salva pela etnicidade, então eu tenho que me manter como povo étnico. Esse é o grande problema. E aí Jesus chega e diz assim, gente, o arrependimento não é para o grupo étnico. O arrependimento não é para a nação. O arrependimento não é para a religião, porque senão ele teria que escolher fariseu, saduceu ou essênio. O arrependimento é para todas as nações. Aqui está o mistério de Deus que Paulo ele vai narrar, lá no capítulo de número 2 de Efésios. Qual é o mistério de Deus? O mistério de Deus é que judeus e gentios, ou seja, pessoas de outras nações, Jesus derrubou esse muro que havia sido construído por causa da lei, para que dos dois povos Deus fizesse uma nova humanidade. Ou seja, Deus não está criando tribo, Deus está criando uma nova humanidade. Deus não está criando, Deus não quer novas tribos, Deus quer que sejamos uma nova humanidade, a sua imagem e a sua semelhança. Então, sabe o que é ser anticristo? É quando levantamos muros que nos separam uns dos outros. Apocalipse diz, sabe o quê? Que no céu existem tribos, línguas e nações.
adorando o Cordeiro. Diz que um dia todo joelho vai se dobrar e toda língua vai confessar que Jesus Cristo é o... Meu irmão, não, Deus não escolheu grupos específicos para revelar coisas específicas. Deus, Ele revela para todo aquele que crê. O Espírito não está preso dentro da sua denominação. O Espírito não está preso dentro da sua Bíblia de estudo. O Espírito não está preso dentro do seu livro. O Espírito não está preso dentro do seu culto. O Espírito é livre. Sabe aquele texto lá, 2 Coríntios 3? Aonde está o Espírito de Deus, aí a liberdade? Meu irmão, ali não é para a direita, para a esquerda. Não é isso. Ele está falando de mim. O cantor está aí, né? Não, mas a música é boa. Luiz é carioca e vascaíno, irmão. Tamo junto. É nóis. Que isso? A melhor coisa é falar isso. Carioca e vascaíno, né, Rodrigo? Tamo junto. Tem mais, ó. Tem mais. Isso é heresia. Ó, o negócio de time é tão ruim que eu me perdi agora. Aonde está o Espírito? Paulo está falando de quê? De um tipo de mentalidade. A mentalidade de Moisés vê as coisas com véu. A mentalidade do Espírito vê as coisas sem véu. Então, do que o texto está falando? Está falando de que onde está o Espírito de Deus, aí a liberdade de pensamento. Aonde está o Espírito de Deus? Meu irmão, as pessoas podem pensar. Não existem limites, não é para fazer caixa, não é para fazer dogmática, sistemática, colocar pessoas para pensar da maneira como eu quero. Não, nós somos livres, porque o Deus que servimos, Ele é maior do que a realidade, Ele é maior do que a eternidade, Ele é maior do que tudo, do que todos. Símbolo do Evangelho para mim é uma marreta. Quem entendeu o mistério de Deus anda com a marreta na mão. Para desconstruir muros que todos os dias são levantados. 2 Coríntios 5:7, o maior ministério que nós recebemos é o ministério da reconciliação. Eu ia pregar sobre isso hoje, mas fica para a próxima. Sobre Filemão. Se você perder toda a Bíblia e ficar só com Filemão, você vai conhecer o que é o Evangelho. É muro que se levanta todo dia. E que Deus chamou, meu irmão, hoje, apóstolos, profetas, mestres, evangelistas e mais o que? Sei lá. Profeta. Isaías, para derrubar a parede. Eu não tenho tudo. 1 Coríntios 12. O que eu tenho é um recorte. O que eu tenho é uma percepção. Às vezes nós polarizamos tanto e criamos uma religião privada, tribal, aonde eu só me relaciono com aqueles que têm a mesma visão. Sabe o que isso quer dizer? Que eu estou criando uma religião anticristo. Porque o verdadeiro arrependimento que Jesus disse para os discípulos pregarem é para além dos muros de Jerusalém. Não é religião privada. E o que mais nos confronta é andarmos com pessoas que nos confrontam. Esse é o desafio dos próximos 10 anos, irmão. O desafio dos próximos 10 anos é vivermos Efésios 2 e 3.
É vivermos 2 Coríntios 5. É andarmos com uma marreta no pescoço, sabe aquela marretinha do Thor? Para que todas as vezes que nós formos tentados a levantar um muro de separação, olharmos para ele e lembrarmos da cruz de Cristo. Porque não pode haver mais muro de separação étnico, social, racial. No Messias somos um. Não existe diferença de uma mulher pregando aqui para mim, irmão. Paulo passa muito tempo da sua vida escrevendo para os Coríntios. Ele escreve 3 cartas, uma se perdeu. Nessas 3 cartas, Paulo está tratando de um assunto: a grande divisão e contenda que havia entre aquela igreja. No primeiro capítulo ele fala de divisões que são teológicas: partido de Apolo, partido petrino, partido paulino. Depois no capítulo 11 ele vai tratar de divisões sociais, ou seja, a ceia tinha pobres e ricos. Paulo ali não está falando de um tipo de espiritualidade, de discernir o corpo, que você fecha o olho, deixa eu discernir aqui quem é o corpo e quem não é. Não é isso. Ele está falando de você olhar para o lado e saber se você é preconceituoso ou não. O problema que Paulo cuida em Coríntios 11, que a gente não cuida na ceia, são de problemas sociais que estão dentro das nossas igrejas e que nós passamos pano. A gente está trazendo mensagens que não está falando com a nossa geração. E não é por causa de revelação. É porque não queremos ler o texto e enfrentar a nossa própria realidade. E a própria realidade é falar dessas coisas hoje. Paulo está tratando de 2 assuntos: divisão teológica e divisão social. E ele passa 3 cartas gastando tempo a ponto de ter sido acusado de se autopromover por conta daquilo que ele escrevia. Porque quando ele falava, ele era muito ruim. Defender o seu apostolado numa igreja totalmente dividida. Isso é tão sério que depois do ano 100, tem um pai da igreja chamado Clemente, que ele vai escrever depois de mais de 50 anos, dizendo sobre os partidos que ainda haviam em Corinto. Ele fala que tinha gente que seguia Apolo ainda. E às vezes quando a gente olha para a Bíblia, a gente acha que é todo mundo o mesmo povo, todo mundo na igreja, aquela unidade. Cara, a primeira igreja era maravilhosa. Não era! Era preconceituosa. Tinha muro de separação. E Cristo está confrontando diretamente os seus discípulos antes de enviá-los. Olha, o arrependimento é para as nações. Vocês precisam quebrar muros. Fiquem juntos. Permaneçam no lugar do propósito até que vocês recebam a inspiração do alto. Permanecer junto. Os discípulos tinham suas visões teológicas diferentes. A gente vai ver isso na própria Bíblia. E eles têm que permanecer juntos. Sabe quantos dias os discípulos permaneceram juntos? 10 dias. Fazendo o quê? O que Jesus pediu. Orando. Quantas vezes o judeu orava por dia? 24 horas? Não. 3 vezes por dia. Os discípulos oraram 30 vezes em 10 dias. E depois da, eu não sei falar, 30ª vez, aquilo que Jesus havia prometido, eles receberam. Por quê? Porque agora eles decidiram obedecer aquilo que Jesus havia proposto. Permaneçam na cidade, permaneçam juntos, porque 10 dias juntos, meu irmão, é um Big Brother. Começa a treta, cara. A paz é no primeiro dia, mas no segundo já começa. A forma como esse cara toma água não é legal, né? Esse daí não lava louça, aquele suja o banheiro, e aí vai. 10 dias juntos, você pensa que é fácil? Não é. Mas o que resolve isso? 3 vezes nós estamos
juntos, lembrando do Messias. 3 vezes nós estamos quebrando o orgulho. 3 vezes eu quero esquecer que você é do partido de Apolo. 3 vezes eu quero esquecer que você é do partido do Petrino. 3 vezes por dia eu quero esquecer. E aí, meu irmão, de repente, que não foi de repente, para quem estava do lado de fora, mas para quem estava do lado de dentro, já estava esperando. Por isso que, meu irmão, eu não estou esperando algo no surpreendente, no sentido de eu não saber o que vai acontecer, de uma coisa inesperada, não. Deus é perito na arte de nos surpreender, sim. Porém, o que nós estamos esperando, biblicamente falando, nós já sabemos. Você já tem o fim da novela. Ele não mostra os capítulos para você, mas o fim da novela você já sabe. E o que o fim da novela é, meu irmão, a trombeta vai tocar. A voz do arcanjo vai ser ouvida. Os irmãos, os seus parentes que talvez foram mortos por causa do Covid, eles vão se levantar primeiro. E nós, os que estivermos vivos, seremos transformados a viver a